Você sabia que uma das pinturas mais perturbadoras do Renascimento pode estar retratando uma doença real que a ciência demorou séculos para compreender? Na Galeria Nacional de Londres, me deparei com uma obra que me paralisou, não por sua beleza, mas justamente pelo contrário. Algo tão estranho que meus olhos não conseguiam se desviar. Observe. Uma senhora idosa com trajes de aristocrata juvenil, orelhas salientes, lábio superior, projetado de forma desproporcional, ossos do tórax aparecendo pelo pescoço. Mas há algo ainda mais estranho. Sua expressão tenta transmitir alegria, embora pareça artificial, e de uma verruga em seu nariz surgem pelos escuros. No entanto, seu olhar elevado e postura ereta transmitem um lampejo de esperança comovente. Suas mãos apertam um ramo de rosas ainda fechadas, símbolo de um romance destinado à rejeição. Estamos diante de A Duquesa Feia, executada em 1513 por Quentin Metzys, um mestre da Flandres. Durante mais de 500 anos, essa pintura tem sido uma fonte inesgotável de especulações e debates acadêmicos. As descobertas da medicina atual abriram interpretações completamente diferentes. Várias análises médicas contemporâneas propõem que essa figura poderia ter sido baseada em alguém de carne e osso que atravessava os estágios finais de algo chamado doença de Paget, do osso. Essa condição permanente do esqueleto, comum entre pessoas idosas, faz com que o tecido ósseo cresça de forma anômala. O corpo tenta reparar os danos nos ossos, mas o resultado é desordenado, gerando espessamentos e alterações físicas. Se esse mal atinge o crânio, a fisionomia muda de maneira drástica. O perímetro craniano aumenta, a mandíbula perde sua forma normal, a parte frontal da cabeça se projeta e os olhos dão a impressão de estar mais saltados. Também afeta a posição do pescoço e da parte superior das costas. Exatamente o que esta pintura nos mostra. Seria pura coincidência? Ou talvez o pintor tenha tido diante de si uma pessoa real com essa condição? Leonardo da Vinci nunca pintou um quadro assim, mas deixou inúmeros esboços e desenhos de rostos deformados e estranhos. Entre todo esse material, existiu um esboço de uma senhora idosa com traços praticamente idênticos. Esse trabalho inicial de Leonardo se perdeu com o tempo, mas temos registro dele por meio de Francesco Melzi, o aluno que esteve mais próximo do gênio italiano, trabalhando juntos de 1510 a 1520. Melzi fez sua própria versão, um esboço em tom avermelhado que chamou de Cabeça de uma Mulher Velha, e esse sim chegou até nós. Se você coloca as duas imagens lado a lado, não é que elas se pareçam um pouco, são praticamente a mesma coisa. Esta é a demonstração mais forte que temos de que houve comunicação artística entre o que se fazia na Itália, com Leonardo, e o que acontecia nos ateliês dos Países Baixos. Será que Metzys chegou a ver o desenho feito por Leonardo? Ou será que os dois pintores conheceram a mesma pessoa? Observe o adorno em sua cabeça. O escoffion, peça elaborada com um longo alfinete de ouro, flores decorativas, pedra preciosa e pérolas. Dele pende um tecido quase transparente, que cai em pregas suaves sobre os ombros. Dado importante: 100 anos antes, esse adorno teria sido o auge da elegância e do status, mas em 1513 já estava totalmente ultrapassado. No final do século XV, esses toucados ficaram tão ridiculamente grandes que a Igreja e os moralistas os criticaram abertamente, chamando-os de vulgares e sem sentido. Alguns os compararam a chifres de demônio e até os relacionaram a Baphomet, figura que representava tudo de mal e proibido. Os estudiosos concordam. Esta imagem é uma crítica com humor negro. A mulher simboliza alguém
que chegou quando a festa já tinha acabado, agarrando-se a uma juventude que há muito se foi. Quentin Metzys não era um pintor qualquer. Nascido em Leuven, esse artista flamengo tornou-se figura-chave no Renascimento do Norte. Entre suas obras estão O Agiota e Sua Mulher, de 1514, O Enterro de Cristo e Retratos de Erasmo de Roterdã, nos quais capturou personalidade, não apenas rostos. Sua especialidade, rostos grotescos e crítica social. A Duquesa Feia não foi algo isolado, mas sim parte de seu estilo habitual. A maestria técnica é indiscutível. Cada detalhe foi trabalhado com obsessão. Os acadêmicos veem uma crítica brutal contra o materialismo e as tentativas patéticas de aparentar juventude. Os raios infravermelhos revelam que ele fez inúmeros ajustes, moveu o olhar, reduziu o busto, reposicionou as mãos e os ombros. Tudo calculado para causar maior impacto. Curiosidade: ele pintou um velho grotesco como par, com um homem idoso segurando um cravo vermelho. Possivelmente, as duas obras iam juntas, como uma crítica dupla à vaidade senil. Quando entendemos o momento histórico em que isso foi pintado, há um livro que certamente influenciou a obra: Elogio da Loucura, escrito pelo humanista Erasmo de Roterdã em 1511, apenas 2 anos antes de Metzys terminar este quadro. Nesse texto satírico genial, a loucura se apresenta como uma mulher vestida de palhaço, que com um sarcasmo incrível defende que a estupidez e o superficial são parte essencial da vida humana. Erasmo ri especialmente dos velhos, que continuam flertando sem vergonha, que não se desgrudam do espelho ou que se maquiam como se tivessem 20 anos. Vista assim, a Duquesa Feia, com seu toucado exagerado, é como uma dessas loucuras de que fala Erasmo, mas transformada em pintura. Uma forma visual de dizer exatamente o mesmo que criticava o escritor. Aqui vai um dado interessante sobre como essa pintura passou a ser chamada. A Duquesa Feia, como título, vem de um erro cometido lá pelo século XVII. Naquela época, alguém pensou que a pintura retratava Margarida Maltach, uma condessa do Tirol, a quem seus inimigos deram o apelido cruel de a mulher mais feia de todos os tempos. Mas depois, quando investigaram melhor, viram que não fazia sentido. Nem as datas batiam, nem o contexto, nem as características físicas coincidiam realmente com quem ela foi. Mas enfim, o nome já tinha grudado na mente das pessoas e nunca mais foi mudado. O mistério continua em aberto 3 teorias, todas com provas reais. Uma pessoa com doença de Paget, do osso, inspirada nos desenhos grotescos de Leonardo, ou uma sátira brutal sobre a vaidade. 500 anos depois, ainda não há resposta. Talvez as 3 sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Qual convence mais você? Tem a sua própria teoria? Conte nos comentários. Até a próxima, Detetives da Arte.